Deixa eu ouvir o Wellington Barros. Barros, Borgo já está no estúdio e por isso pedi para você trazer uma informação veiculada pelo portal Metrópolis. Do que se trata, Barros? Pitoli, publicação feita pelo Metrópolis hoje diz o seguinte: o Ministério Público Federal investiga a denúncia de um suposto esquema de hackeamento de investigados dentro da Polícia Civil de São Paulo, no interior paulista. O órgão analisa uma série de documentos entregues por um hacker que afirma ter recebido dados sigilosos de policiais para invadir dispositivos de suspeitos e obter provas ilegais que teriam sido usadas em inquéritos. O caso veio à tona após denúncia feita por um alvo da Operação Raio X, deflagrada em agosto de 2020, contra suposto desvio de dinheiro de contratos entre prefeituras e organizações sociais. Após ter o celular apreendido por policiais, o médico Franklin Canguçu Sampaio, que era ligado ao ex-governador Márcio França, do PSB, atual ministro do empreendedorismo, passou a ser extorquido. Mais tarde, descobriu-se que o hacker Patrick Brito seria o responsável pelo crime. Em denúncia enviada à Procuradoria de Araçatuba, Brito disse ter conseguido as informações usadas para invadir o dispositivo do médico com a equipe do delegado Carlos Henrique Cotaiti, responsável pela Raio X. O delegado nega. O envolvimento de policiais civis no suposto esquema de hackeamento foi apurado pelas corregedorias da Polícia Civil de Santos, Araçatuba e Iguape. Apenas o agente Edson Luiz Rodrigues foi indiciado e afastado sem levar em consideração as acusações apresentadas pelo hacker contra outros envolvidos. O Ministério Público Federal entrou no caso em novembro do ano passado, após decisão da Justiça Federal de Santos, com base no entendimento de que com os crimes teriam sido cometidos por alguém que vive fora do país, o hacker mora no leste europeu, as suspeitas não poderiam ser investigadas no âmbito estadual. Desde o início do ano, a Procuradoria-Geral da República, através da procuradora Gabriela Saraiva Orsi, analisa mais de 70 documentos apresentados por Patrick Brito. Em setembro, ela afirmou que o material indica possível participação de outros policiais civis e cobrou o resultado de perícias técnicas para atestar as autenticidades das provas. Ao longo dos últimos anos, a Corregedoria da Polícia Civil arquivou diferentes procedimentos sobre denúncias feitas pelo hacker. O último deles foi instaurado em agosto de 2024 na Corregedoria Central de São Paulo por determinação do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Na ocasião, ele disse que o objetivo seria garantir total transparência e evitar a participação de policiais locais. No entanto, cerca de um ano depois, em 5 de setembro, o caso foi arquivado por decisão do Corregedor-Geral da Polícia Civil, João Batista Palma Beoc. Borgo, eu preciso te ouvir. Acho que ninguém melhor do que você, que acompanhou isso desde o início, contar para a audiência da Ouro Verde Brasil do que se trata. Aliás, parabéns e obrigado ao Metrópolis por dar espaço para um assunto tão importante que a Ouro Verde se dispôs a tratar há mais de ano. A primeira conversa com o hacker Patrick Brito aqui na programação da Ouro Verde aconteceu em junho do ano passado. Fatos ligados a Bauru antecedem a data, é claro, mas ninguém da imprensa, eu repito, ninguém até agora, a não ser a Ouro Verde, e agora hoje o Metrópolis entrando nessa, ninguém teve disposição para tratar de um assunto tão sensível. Borgo. Olá, bom dia, Pitoli, bom dia, Wellington, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro, um grande abraço a toda a audiência, muito obrigado. Eu fiquei esse período afastado aqui daqui do estúdio, porque me submeti a uma cirurgia para retirada da vesícula e obrigado pelas orações, pelo carinho recebido. Estava com saudade, Pitoli. Pitoli, esse é um dos fatos, acredito eu, que mais cabulosos, que existe no Brasil. Só para contextualizar, ali é um caso muito complexo, mas para as pessoas lembrarem, eu recebi, no exercício da função como vereador aqui no município de Bauru, uma vasta documentação a respeito de um hacker que teria sido contratado pelo cunhado da prefeita de Bauru, a prefeita que se diz de direita, bolsonarista. O cunhado dela está indiciado pela Polícia Federal porque contratou um hacker, um criminoso internacional, para espionar, além de mim, mais 8 vereadores e um jornalista em Bauru. Diante disso, foi instaurada uma comissão especial de inquérito, a qual eu presidi, e nós ouvimos esse hacker, esse Patrick. Pitoli, antes de receber esse documento, para você ter uma ideia, o tamanho que é a situação,
Na condição de vereador com imunidade parlamentar, eu fiz uma denúncia que eu seria vítima de um dossiê. Eu fui condenado a pagar danos morais à prefeita, sendo que o cunhado dela contratou esse hacker para me espionar, além de outros vereadores e jornalistas. E a justiça me condenou por danos morais porque eu denunciei que seria vítima de uma perseguição de um dossiê falso. Olha o sistema. Bom, de tudo isso aí, é um pequeno resumo daqui de Bauru, foi assim que eu tive acesso. O hacker, o Patrick, é ouvido aqui na Rádio Ouro Verde, onde ele passa 5 entrevistas, né, Pitoli? E onde ele acaba confessando que ele foi contratado. No final, depois ele acaba passando para a audiência que teria sido isso nas palavras do hacker, tá? Amando, contratado por Gilberto Kassab para cometer alguns atos ilegais. E o hacker também, ele confessou na entrevista que teria sido contratado para espionar Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Adélio Bispo, aquele que teria dado uma facada, que deu uma facada no presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, tem um fato Bauru, tem o fato Bolsonaro, que ele teria sido contratado lá atrás e apresentou documentação nesse sentido, e tem um outro fato também, aonde o hacker acusa a Polícia Civil de Araçatuba, aqui do estado de São Paulo, de tê-lo contratado para praticar crimes, né? No caso de espionagem, e ali, de acordo com as palavras do hacker, esse fato saiu do controle, né? E um dos denunciados na Operação Raio X, né, que envolve Márcio França, enfim, organizações de saúde, desvio de dinheiro na saúde, enfim, também um outro fato isolado. Nesse ponto, os próprios denunciados na Operação Raio X teriam sido, de acordo com as denúncias, extorquidos pelo hacker e por terceiros com acesso às informações privilegiadas. Bom, então são 3 fatos super complexos para a população entender e fazer essa ligação, porque às vezes nós falamos de Bauru, às vezes nós falamos do Bolsonaro, às vezes da Operação Raio X, mas tudo está interligado, tendo o Patrick Brito como elo nesse caso. Ocorre que o Patrick faz uma denúncia que ele foi cooptado, que ele trabalhava para o delegado Cotait, que é o delegado do DEIC de Araçatuba. E aí a situação toma um rumo um pouquinho mais delicado. Por quê, Pitoli? Porque o jornalista Alan, da revista Piauí, que cobriu essa matéria lá atrás, lá na questão da Raio X, ele foi incluído no inquérito como investigado, Pitoli. O jornalista André Fleury, daqui de Bauru, que era do Jornal da Cidade de Bauru e hoje está na Folha de São Paulo, que também foi cobrir a matéria, também foi incluído no inquérito como investigado, Pitoli. Os advogados do Patrick Brito também foram incluídos no inquérito. E o que é pior, a situação horrível, foi determinado, Pitoli, busca e apreensão no celular do advogado, do hacker, a OAB, que luta tanto para que os advogados do Adélio não tenham um sigilo quebrado, afastado, porque viola as prerrogativas da advocacia, em momento algum, a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou em relação a uma ordem de busca e apreensão no celular do advogado do Patrick. Agora, estranho, porque quem tenta investigar acaba virando investigado. Jornalistas, advogados e provavelmente nós aqui, né, nessa linha da investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, daqui a pouco o vereador que foi condenado por danos morais por ter sido hackeado, por ter denunciado, o Pitoli nessa briga, a Auriverde nessa briga, mostrando para o Brasil um fato criminoso gravíssimo, é capaz de ser investigado, e essa é a linha da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Determinado momento aqui em Bauru, o secretário Derrite, nós encontramos com o Derrite no Sul, nós tivemos um evento lá e nós cobramos do Derrite a apuração desses fatos. O Derrite, o secretário de Estado de Segurança Pública aqui em São Paulo, prometeu que iria investigar. Veio para Bauru, entreguei um ofício contendo 13, 14 perguntas para ele, foi super ríspido, não queria receber esse ofício, fui ali barrado pela assessoria dele, porém, diante as denúncias que tivemos, Derrite foi lá, colocou que uma matéria da Auriverde era fake news, depois ele foi lá, recuou, apagou aquela matéria, mas enfim, ele deu uma entrevista aqui e se comprometeu em agir ali com zelo, em avocar essas investigações para São Paulo, a respeito do ofício que eu encaminhei com várias questões. E Pitoli, eu fico sabendo agora que essa investigação, que o ofício que ele disse aqui, ele prometeu aqui ao vivo, né, que iria investigar e que iria me responder. Pitoli, essa investigação correu sob sigilo, foi arquivada e eu não fui avisado.
Quer dizer, o que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o que o secretário de Segurança Pública, Derrite, está tentando esconder? É um fato gravíssimo. O Derrite, que foi eleito deputado federal, graças ao presidente Bolsonaro, graças à direita, que hoje ocupa um cargo importantíssimo no Estado e que coloca seu nome à disposição para disputar o Senado Federal, que todos nós sabemos que está em pré-campanha para o Senado, por que esconde? Por que não avisou esse vereador aqui, esse jornalista aqui, que a investigação tinha sido arquivada? Todas as perguntas, Pitoli, foram respondidas nessa decisão, nesse arquivamento, com base em investigações feitas anteriormente. Porém, não esclarece como que a Polícia Civil, o DEIC, aqueles que são pagos, polícia de elite para proteger o cidadão paulista, como é que utilizaram do DEIC, do Detecta, aliás, de um instrumento de investigação para levantar informação privilegiada de um jornalista para ser espionado, para ser hackeado, partiu de dentro do DEIC de Araçatuba, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e até agora, Pitoli, não encontraram uma solução. O que aconteceu lá? Pitoli, a tia do hacker, o hacker depois na Comissão Especial de Inquérito na Câmara Municipal de Bauru, e disse que a tia dele recebeu mais de R$1 milhão. Esse dinheiro teria passado nas contas da tia dele, que seria dinheiro de produto criminoso, para cometer extorsão, para cometer crimes. Pitoli, a Polícia Civil não teve o interesse de pedir o afastamento do sigilo bancário da tia desse criminoso, o porquê que ela estaria recebendo e quem estaria pagando esse dinheiro. Quer dizer, muito estranho, Pitoli, muito cabuloso tudo que está acontecendo dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Morgô, e aí dois nomes me chamam a atenção, ou os sobrenomes, né? O sobrenome Cotait me chama a atenção, né? Porque não é só uma questão relacionada ao delegado, mas também ao membro do partido do Kassab, outro nome que eu quero envolver aqui, né? Ou seja, quando a gente trata dessa questão, rotulados e colocados pelo próprio Guilherme Derrite como fake news, 20 minutos depois, estranhamente, o post sai do ar, naquele post que classificou a minha fala como fake news. O Guilherme Derrite pede uma entrevista ao vivo na Auriverde e se compromete a apurar. E, de repente, a gente descobre que tudo isso, aquela apuração prometida, foi arquivada e não fomos avisados. Tanto é que, ao longo da jornada, muitos me provocavam no chat, e o caso do hacker? E o caso do hacker? E eu disse reiteradas vezes aqui, confiando na palavra do Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, licenciado, porque hoje está na condição de deputado federal eleito que foi, né, para defender o relatório com relação ao crime e tal, lá na Câmara, aqui em Brasília, onde eu estou agora. Muitos me diziam assim, pô, Pitoli, o caso do hacker. E eu dizia o seguinte, fiz a minha parte. Na condição de jornalista, fiz a minha parte. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, assume, a partir daqui, a condição de quem vai investigar para entregar uma resposta. O que eu estava esperando até agora era uma resposta. Só que ela veio muito diferente daquilo que eu imaginava, Borgo. Eu estive 2 vezes na Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo com o Dr. Beoc. Ele prometeu que iria para cima e iria investigar. Agora nós ficamos sabendo através da imprensa que essa investigação tramitou sob sigilo. Até aí tudo bem, mas que eles arquivam. Essa investigação foi arquivada faz 3 meses. E nós ficamos sabendo pela imprensa, sequer na minha condição de vereador que fui e entreguei esse requerimento, eu não fui notificado. O que estão tentando esconder? O que tem de tão grave? Nós temos que lembrar, Pitoli, que quando o Patrick foi preso lá em Araçatuba, isso há 4, 5 anos, ele estava sendo investigado por suspeita de extorquir, de hackear um candidato, um político da região. Ele foi preso com passaporte, Pitoli, ele foi preso com R$10 mil, ele foi preso, Pitoli, com uma credencial da Embaixada Americana por ter entrado. Patrick acabou, pelas informações que nós vimos, contribuindo para a localização de um terrorista internacional, trabalhos feitos para o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Quando ele chega na delegacia, os passaportes dele são apreendidos, o dinheiro é apreendido, ele fala, está no depoimento dele, que ele tinha a intenção de deixar o país e mesmo com dinheiro, mesmo com os passaportes, mesmo dizendo para o delegado que tinha intenção de sair do país, o delegado libera ele. Engraçado, né? E logo em seguida ele deixa realmente o país. Quer dizer, tudo muito estranho que está acontecendo. Agora eu pergunto o seguinte, Derrite, o que está acontecendo? Você não tem lealdade ao presidente Bolsonaro? Se o Patrick, se ele coloca provas e o presidente acredita nisso,
que pode chegar ao mandante do assassinato do presidente Bolsonaro, por que tanto sigilo? Por que estão tentando jogar somente nas costas de um policial civil lá em Araçatuba, um tal de Edson? Tudo pra ele, tudo pra ele. Agora, quem que usa o detecta? Por que não quebraram o sigilo, por exemplo, de todos os envolvidos? Felipe Pimenta, por exemplo, que é irmão do cunhado da prefeita de Bauru, quem teria encaminhado, indicado o hacker para praticar esses crimes? Cadê as respostas, Derrite? Quem mandou me hackear, Derrite? Cumpra o que o senhor prometeu aqui ao vivo ao povo brasileiro, Derrite. Não fuja! Borgo, e eu vou além. Além de não trazer a resposta prometida, arquivar sem nos avisar, mostra que não há lealdade nesse jogo. Por quê? Me rotular de fake news. O Derrite sabe quem eu sou, cara. Eu também sei quem ele é. O Nós Derrite sabe quem eu sou e eu sei quem ele é. E muito provavelmente, até hoje ouvi de uma pessoa querida e próxima, a minha vida foi vasculhada de fio a pavio até aqui, mesmo porque logo mais 2 da tarde eu vou até a casa do presidente e você pode imaginar o que passou, né, do ponto de vista de investigar, de rastrear, de olhar e para saber quem é o Pittoli e o que ele faz. Você pode imaginar? Então, quer dizer, se até aqui, né, o meu telhadinho está preservado, né, é porque eu sei o que eu estou fazendo diante do microfone da Auriverde. A gente está trabalhando pelo Brasil. E trabalhar pelo Brasil agora passa por uma pergunta que o Brasil carece de resposta. Quem mandou matar o presidente Bolsonaro? E essa resposta poderia vir de quem se diz leal ao presidente, ou que está a serviço do presidente, que se chama Guilherme Derrite. Só que, pelo jeito, não está a fim de apurar. Não sei se o motivo do nome do Kassab aparecer como contratante do hacker, segundo hacker. Não sei, mas acho que dá tempo do Guilherme Derrite responder a minha pergunta. Por que não responder aos questionamentos do Borgo? Né? Por que classificar a minha fala como fake news, depois pedir passagem aqui na Auriverde e prontamente lhe atendi, fora do meu horário de expediente, abri uma live para lhe atender, Derrite. E você me fez uma promessa. E, salvo engano, quem não cumpriu a promessa foi você. Foi você. Então, Guilherme Derrite, a gente tem a chance de responder para o Brasil, está nas suas mãos a chance de responder para o Brasil. Quem mandou matar o presidente Bolsonaro? Você vai ter coragem de encarar essa? Ou vai arquivar, ou vai classificar essa fala minha como fake, como discurso de ódio? Como é que você quer classificar? Por onde virá a perseguição? Por onde virá a ameaça? Que a gente vive todos os dias dessa ameaça. Então, amigo, eu vou lhe dizer um negócio. Dá tempo da gente corrigir essa história, dá tempo da gente mostrar para o Brasil o que de fato aconteceu naquele 6 de setembro de 2018, a construção para aquela data, o que aconteceu até aquela data, quando o sistema quis eliminar o presidente Bolsonaro. Você tem a faca e o queijo nas mãos, Derrite. Cortar o dedo é uma opção. Eu quero a resposta. Ô Pittoli. A resposta, inclusive, pode ser o seu silêncio. Pittoli. Pois não, Borgo. Eu vou dar uma dica aqui, tá? Derrite, você, o BO, quem for da polícia... Tá, não precisa nem perder o tempo para pedir a quebra do meu sigilo, tá? Me manda que eu mando a senha para vocês, porque com certeza, a partir dessa entrevista, passaremos a ser investigados, que é o modus operandi que eles fazem. Agora, alguma novidade? Novidade nenhuma. Se a gente está encarando, enfrentando toda essa maldade no Brasil que está acontecendo no Supremo, imagina se a gente não vai enfrentar para chegar na verdade e descobrir quem mandou matar o presidente numa situação dessa. Mas vou dar uma dica, Pittoli. Você sabia que o Adélio Bispo se filiou ao PSD naquela época? Todos falaram que ele estava filiado no PSOL, né? Você sabia que ele tinha um cartão de filiação no PSD, Pittoli? PSD do Kassab? Do Kassab. Essa informação não veio a público ainda. Eu tenho a cópia desses documentos do que foi investigado. Não deram seguimento, Pittoli. Por que não deram? Ele foi no escritório ele foi no escritório político de um deputado, de uma autoridade que depois foi ministro, depois entrou no governo do presidente Bolsonaro. Essa autoridade ajudou ele
funcionários ali, agentes políticos, para eles se filiar no PSD, Pitoli, mas não deram seguimento. Sim. Por que estão encobrindo isso? O que está acontecendo? Bom, vamos lá. Bogô, a gente vai avançar. A pergunta está no ar e a condição de responder nas mãos de Guilherme Derrite e sua assessoria. Derrite, o que você vai fazer? Vai classificar como fake news ou vai trazer a resposta? E Pitoli? Não posso. Quem tem que trazer a resposta é a Polícia Federal. Pitoli, e como não seria diferente, você está em Brasília, a gente não tratou sobre isso, mas eu tenho certeza que não teria nenhum problema se ele quisesse vir ao vivo, dar uma entrevista e rebater os fatos, passar a versão dele, o caminho, a rádio estaria aberto, né, Pitoli? Amanhã. Hoje não. Porque Sim. hoje não vai dar mais tempo. Porque, Bogo, sabe o que acontece? Tô cansado de ver a calça no calcanhar e os caras só... Entendeu? Hoje eu tenho horário, meio-dia eu tenho que sair daqui, mas eu vou ao presidente, vou até o presidente Bolsonaro, vou abraçá-lo, amanhã, e voltarei para Bauru hoje, vou chegar em Bauru 3 da manhã, amanhã estarei no ar às 8, se quiser amanhã tá a porta aberta. Fazer o que eu fiz da última vez, atropelando programação, abrindo live para ouvir o secretário, como eu fiz, eu não faço mais. Desse jeito eu não faço mais. Que é das 8 da manhã às 2 da tarde, hoje o horário encurtado porque eu tenho um compromisso com o presidente Bolsonaro. Amanhã, quiser das 8 às 2, tudo bem. Hoje, aquela história de tocar o meu telefone, meter pressão, fora do horário, quero falar, preciso entrar, preciso rebater. Não. Aqui não é a casa... Bom, aqui não é a zona que vocês acham que é. Aqui é a minha casa e da minha casa cuido eu. Então, da minha casa cuido eu, se quiser falar é amanhã. Se não quiser responder também, não é problema meu. A audiência já entendeu o que está acontecendo. A gente tem a chance de apurar e trazer a resposta que inquieta o Brasil até hoje. A gente tem alguém que se diz bolsonarista à frente da possibilidade de trazer a resposta e o que a gente contra é o arquivamento. Então, amigo, tá aí, é amanhã, se quiser amanhã. Hoje não, Bogo, hoje não. Perfeito, Deixa eu conversar com o GG. O que é, Bogo? Não, perfeito. Até porque daqui a pouco você vai estar com o presidente e com certeza o presidente está acompanhando a entrevista. Tá baixando a calça toda hora, Bogo? Tô cansado de ficar... Vamos lá, temos que agregar. Que agregar, porra? Eu tô tentando agregar faz quanto tempo colocando o meu na reta? Pitoli, hoje não dá nem tempo. Acho que o assunto é muito complexo, teria que ficar aqui um tempo bem mais extenso pra gente cometer bastante coisa. Vamos ser sinceros, nem sei se vem. Vamos lá.